Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, nossa Santa Missa, segundo domingo do tempo comum. Hoje é João 1, 29 e 34. Sempre bom refletir o Evangelho, a palavra de Deus. Nosso querido Papa Bento XVI agora está no céu, rezando por nós, por cada um de nós. Ele fez um testemunho, ele escreveu um testemunho que foi lido, não é? E desse testemunho muito bonito, eu peguei duas coisas para a minha vida, né? Aconselho cada um a pensar no que o Bento escreveu. Mas vamos ler aqui o testemunho dele. Ele recomendou duas coisas importantes. Primeira, não perder a fé. Nós estamos num tempo difícil. Estamos em período de perseguição para a igreja. Então é não perder a fé. Meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé. Pode tirar tudo de nós, pode prender criança, senhora, adulto, né? Está acontecendo. Mas não perca a fé. A fé ninguém tira de nós. Segunda coisa, ele disse: não vos deixeis confundir. Nós estamos vivendo um período de muita confusão, fora e dentro da igreja. Então eu deixo essas duas coisas para vocês, que todo dia eu penso no testamento do Bento XVI. Né? Eu conheci, né? Eu conheci em 2009, que eu dei um presente para ele, você já sabe qual foi o presente, né? Ele perguntou o que eu estava estudando, né, em Roma, muito educado. Então essas duas coisas, não perder a fé e não se deixar confundir. Tem muita confusão hoje, preste atenção. Mas quem está em oração, adoração, confissão, missa, caridade, jejum, isso aí não se deixa confundir, não. Essas novidades aí que inventam dentro da igreja e fora da igreja, pode inventar. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, um antídoto muito bom para não se deixar confundir, guardar a fé, como disse Bento, é refletir a palavra de Deus todo dia. Começa de hoje. João 1, 29 a 34. Naquele tempo, é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Eu sempre disse isso, né? Vocês, né, quando eu estiver onde Deus quiser que eu esteja, vocês vão se lembrar disso, né? Naquele tempo é hoje, é na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece, né? João viu Jesus se aproximar dele e disse: esse João aqui é João Batista. Tá? É João Batista. Ele não tinha entendido muito bem que era nosso Senhor, não.
Mas ele vê Jesus aproximar-se dele. É Jesus que se aproxima de João, não é nem João que vai até Jesus, não. É Jesus que vem até nós, que vem até ele, né? Toda missa, Jesus vem até nós, com toda a nossa imperfeição, né? Mas, se tiver pecado, né, pecado grave, tem que confessar antes. Depois da missa eu atendo, confissão. Aí a pessoa pode comunga depois da missa, tá certo? Então, na comunhão, em todo sacramento da igreja, é Jesus que vem até nós. Não fui eu que fui. Se você foi para a igreja, você veio para a igreja. Mas é Ele que vai até você, na verdade, porque foi Ele quem lhe convidou, botou no seu coração para você vir. Quanta gente não vem? Está aí fora, no mundão, né? Quanta gente? Então, se nós estamos aqui, é porque Deus chamou a gente, né? Então, João viu Jesus se aproximar dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Onde é que essas palavras estão? Onde é? Onde é? Não é na missa, não? É ou não é? É. Então, a missa vem do Evangelho. Entendeu? Essas palavras de João estão na missa. Eu vou dizer daqui a pouco: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo pecado. Eu não digo não toda missa. Pois é, daqui. É do Evangelho que tira. Como aquela outra daquele homem, né, que pediu para o servo: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada. Lembra? Também é do Evangelho. A missa toda vem do Evangelho, da palavra de Deus. Então essa daqui, eis o Cordeiro de Deus, quando o padre levantar, lembre que foi João Batista que disse. Ele tira o pecado do mundo. Cordeiro por quê? Porque Jesus é o Cordeiro pascal, o Cordeiro do Êxodo, o Cordeiro da Páscoa. Quando Israel saiu do Egito, Êxodo 12, o Senhor mandou colocar sangue lá nas portas, que ele ia passar sobre o Egito, né? ia morrer todos os primogênitos do Egito, e só os judeus iam ficar vivos. E mandou imolar um cordeiro. Aquele cordeiro pascal lá do Êxodo 12, que a gente vai celebra todo ano na Páscoa, a leitura do Êxodo, é Jesus Cristo. Então, eis o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro também é aquele Cordeiro que Deus pediu a Abraão para sacrificar o Isaque, o filho dele. Gênesis 22. E Abraão foi, com muita fé, pegou o filho, levou. Na hora de sacrificar, Deus: não, quero não. Aí Deus ofereceu um cordeiro no lugar de Isaque. Leia Êxodo 12 e Gênesis 22 essa noite. Jesus é esse cordeiro, e ele veio fazer o quê? Tirar o pecado do mundo, e o nosso pecado, o pecado de cada um. Só fica no pecado quem quiser, porque Nosso Senhor já tirou. Mas eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que confessar. Ah, mas eu não vou confessar com o padre Fernando não, que eu conheço. Pois confesse com o outro. É arruma de padre, né? Vai lá embaixo que tem padre, né? Não precisa confessar com o padre Fernando não, né? E o padre se confessa, o padre eu não sei não, mas eu me confesso, né? Toda semana eu me confesso. Dele é que eu disse, continua dizendo João: depois de mim, depois de João Batista, vem um homem, Jesus é homem, e Deus criou homem e mulher, que passou à minha frente. Jesus passou à frente de João Batista, porque Jesus é maior do que João, Jesus é Deus, João não é. E porque existia antes de mim, certamente se Jesus é Deus, Deus existe antes de tudo, antes de todos. Porque ele está dizendo aqui uma verdade: Jesus vem depois dele, primeiro que nasceu depois dele, né? E depois a missão, Jesus começa a pregar depois do batismo de João, então vem depois de João. Passou à frente de João, muito à frente, porque Jesus, a missão dele é muito maior do que a de João Batista. A missão de João Batista é só para anunciar Jesus, com o batismo de penitência. O batismo de João não tira pecado, só o batismo que tira pecado é o de Nosso Senhor. É só uma preparação para o batismo de Nosso Senhor, tá? Porque existia antes de mim, Jesus existe antes de tudo. Por isso que a gente tem que ter medo de ninguém. Mas eu estou com medo da situação atual no Brasil. Medo de quê, homem? A gente tem medo dos castigos de Deus, castigo do homem.
vai desaparecer tudo. Vai ficar o julgamento de Deus. Também eu não conhecia de João, ele não conhecia Jesus não. Apesar, né, quando Maria foi visitar Isabel, que assim que Maria saudou Isabel, a criança, que era João Batista, estava no seio de Isabel, ela pulou. Ela reconheceu Jesus, não é? Mas ele não tinha visto ainda Jesus, como ele está dizendo aqui. Eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, que eu disse, né? O batismo dele é só com água, não tira o pecado. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. João Batista manifesta Jesus a Israel. Ele diz: esse aqui é o Cordeiro de Deus, esse aqui é que tira o pecado do mundo. Eu não tiro o pecado, quem tira é ele. E ele testemunhou primeiro para os judeus, porque Jesus veio primeiro para os judeus, foi para ninguém não. Depois que os judeus se fecharam, foi que a boa nova foi anunciada aos outros povos. Primeiro foi anunciada aos judeus, está lá em João 4:22, a salvação vem dos judeus. E ele mesmo falou várias vezes, eu vim primeiro salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para aquela mulher que queria uma cura, não vou curar não, vou curar primeiro o pessoal de Israel. Mas depois ele curou. Então, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João queria manifestar Jesus a Israel. E ele manifestou, ele disse. E João deu testemunho dizendo, a palavra testemunho no grego, martiria, martírio. Não é martírio, não, a gente fala ti. O ti não tem no grego não. É martírio. É como se fosse o pessoal lá do Juazeiro falando. Né? O pessoal do Juazeiro falando ti, né? Esse não? Pernambucano também. Ti. Pois é, no grego também é. O testemunho é dar a vida por Jesus, dar o sangue por Jesus. Pois bem, irmão, nós estamos no momento da vida da igreja do mundo do Brasil para dar a nossa vida por Jesus. Porque é coisa melhor. Ah, mas eu vou ser preso. Meu irmão, agradeça a Deus, João também foi preso. E se cortarem sua cabeça, melhor ainda. Peça só para amolar a faca, né? Para ir de uma vez. João também, cortaram a cabeça de João, o que você quer? Né? Para estar empolgado, né? Pois bem, está na hora de dar testemunho da nossa vida para o nosso Senhor. Mas, se nós estivermos na verdade, porque João morreu pela verdade. Se você estiver na graça de Deus, oração, confissão, comungando, não é? Rezando, adorando e falando a verdade, pode morrer, nada não. Você vai para o céu. E quem lhe matar, aí meu filho, é ele Deus. Ele vai responder. Seja quem for. Pode ser juiz, pode ser isso, pode ser, não me interessa quem é não. Responde diante do nosso Senhor, porque o Herodes que mandou matar João respondeu. Aí, se acontecer aqui na terra, no céu vai ser o contrário. Quem é perseguido por causa da verdade, vai para o céu. E quem perseguiu, lá embaixo, vou dar só um adeuzinho. Ei, pessoal, fica lá embaixo. Então, o testemunho é dar a vida para o nosso Senhor. Ele deu o testemunho dizendo, eu vi o Espírito. Na hora que nosso Senhor foi batizado, João viu o Espírito Santo descer sobre ele na forma corporal de um pássaro, de uma pomba, né? Porque, mesma coisa lá do dilúvio, Gênesis 6, leia o dilúvio, 6-9. Tem que ler a Bíblia. Na hora que o Noé, sabe a história de Noé, né? Quando Noé vivia, o mundo estava pecando muito. Esses pecados de hoje aí. Esses pecados aí do Réveillon, do Carnaval. Hoje é pior, porque hoje tem mais gente pecando. Aí Noé começou a dizer, olha pessoal, se convertam, porque Deus vai mandar um castigo. Aí ficava rindo dele. Ficava rindo Noé. Aí ele começou a construir um barco, né? Uma arca bem grande assim.
E todo mundo passava lá, esse bicho está ficando doido. Aí haja bebedeira, haja carnaval, haja isso, e o Noé construindo a arca. Deus mandou botar os animalzinhos dentro da arca, animais. E Noé chamou ainda, pessoal, vai vir um castigo de Deus. Ninguém acreditou não. Aliás, está aí uma boa ideia. A partir de amanhã eu vou fazer uma arca bem aqui na frente. Vai passar mais nem um carro aí. Né? O povo não quer se converter. Né? E não entraram na arca. Aí choveu um dia. Pensava que era brincadeira. Aí continuou chovendo. 2, 3, 4, 5, 40. Escapou ninguém. Só Noé quem estava na arca. Mesma coisa hoje. Nós temos que anunciar a verdade, falar para o povão, pessoal, se converta, porque pode vir a coisa ruim, está vindo já, né? E eles brincando. Quando começar a chover, também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, então, o batismo de João é com água para o arrependimento, né? Aqueles sobre quem vires o Espírito descer em forma de pomba, como desceu lá na arca de Noé, a pomba quer dizer também a paz, mas uma paz interna, uma paz interior, uma paz que a gente sente mesmo essa paz, né? Não é essa paz ausência de guerra não, porque a gente vive no mundo ausência de guerra, e nem ausência é mais, porque está na guerra mesmo. A paz do nosso Senhor é interna, a gente sente dentro de nós. E na tribulação, na perseguição, na prisão, aí é que a gente sente mesmo. Paulo também foi preso. Né? Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Se você ler Romanos 6, de 1 a 11, Paulo vai explicar esse batismo. O que é o batismo? O que é ser batizado com o nosso Senhor? O que é o batismo no Espírito Santo? É morrer a morte de Cristo e ressuscitar com Ele. Quando eu morro cada dia para mim, renunciando o que eu quero e me abrindo à vontade de Deus, eu estou sendo batizado. O batismo não é só colocar, sim, tem aquele batismo lá, coloca água e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na vida de cada dia é eu morrer cada dia para mim e viver para Cristo. Romanos 6, 1 a 11. Até que eu possa dizer, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 22, 21, 22. Eu não sou crente não, mas eu decoro. Tem que ler a Bíblia. Até que a gente não viva mais, é Cristo que vive em nós. Mas se eu me deixar batizar por Cristo, se eu renunciar, se eu morrer a morte de cruz, se eu testemunhar a verdade, não tem medo de dizer a verdade. Hoje está muita gente com medo de dizer a verdade. Eu vi e dou testemunho. João viu e deu o testemunho. Deu a vida dele. Como é que foi o testemunho de João? O rei, que era um adúltero, estava passando lá perto onde ele estava batizando. Ele olhou para o rei e disse: tu é um adúltero, vagabundo. Ninguém tem coragem de dizer hoje. Pois João disse. Foi preso. Sim. O rei deu uma festa e teve aquela dança lá, que você já sabe, mandou cortar a cabeça de João. Morreu por causa da justiça. Quem é que tem coragem de dizer para um governante desse aí, para uma autoridade? Adúltero. Ninguém tem, né, hoje. O João teve. E muitos deles são mesmo, né? Sabe? Até na igreja católica está entrando e a gente não diz nada. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Aí termina assim o Evangelho de João dizendo, eu vi e dou testemunho, e deu mesmo, porque ele morreu por causa do nosso Senhor. Este, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus.
Assim começa o Evangelho de João, com essa frase. Começa assim, capítulo 1, né, 34. Este é o Filho de Deus. E lá no final do Evangelho, João vai repetir. João 20, 21. Aquilo que eu escrevi é para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse aqui, o Evangelho de João abre e termina com essa frase. Jesus é o Filho de Deus. O que eu desejo é que você viva isso, que eu também viva isso. Porque não adianta nada eu estar pregando, falando e não viver. O que eu mais quero é viver isso aqui. Colocar na minha vida cada dia que Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu faço? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Aqui nós temos adoração de 9 da manhã a 9 da noite. Tem 1000 Ave Marias todo sábado, tem vigília uma vez por mês, a noite toda. E tem confissão. Por recomendação médica, eu vou confessar depois da missa, mas eu vou confessar. Né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. pela Igreja, pelo Papa, cardeais, bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos consagrados, leigo povo de Deus, todos nós, vocês, para que a gente coloque em prática essa palavra de Deus, que é o mais importante, Cordeiro de Deus, colocar na nossa vida. Por esse caminho sinodal, que a igreja, o que for mudar, mude de acordo com Deus. Mudar por mudar não, tem um bocado de igreja aí querendo mudar coisa que não pode não. Tá? A gente tem que mudar o que dá para mudar, o que não pode não. Tem que ser fiel à palavra de Deus. Pelo Brasil, nesse momento difícil que nós estamos passando, né? Para que os governantes aprendam a respeitar a liberdade humana. Se Deus respeita a liberdade, por que vocês não vão respeitar? Acolhe, Senhor, todas essas orações por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos,
deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos a graça de participar constantemente da Eucaristia. Por todas as vezes que celebramos esse sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco.